Romper da aurora, sol que vem se despontando e espalhando-se com intenso fulgor. Seus lindos raios só me fazem recordar como será tão bela a volta do Senhor. Romper da aurora é tão belo, reconheço, mas eu confesso, jamais posso comparar com o resplendor do meigo rosto de Jesus, que muito em breve entre as nuvens voltará. Declina o dia, vem a noite majestosa, o céu se cobre com estrelas cintilantes. Ao contemplar o brilho dessas estrelas, vejo Jesus que voltará tão triunfante. Céu estrelado, és tão belo, reconheço, mas eu confesso, jamais posso comparar com o resplendor do meigo rosto de Jesus, que muito em breve entre as nuvens voltará. Ao sol que bate nos rochedos lá da praia, repercutindo os teus raios sobre o mar, eu reconheço esta linda paisagem, mas com Jesus eu jamais posso comparar. Sol, praia e mar, tanta beleza reconheço, mas eu confesso, jamais posso comparar com o resplendor do meigo rosto de Jesus, que muito em breve entre as nuvens voltará. Com o resplendor do meigo rosto de Jesus, que muito em breve entre as nuvens voltará. Intellectual, theological seminary that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions. Psychology, 3 and 4 years to know how to deal with a man's mind. E nesse seminário intelectual e teológico que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, como fazer uma emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. See, it's the Spirit of God is not something that is schooled into you. Vejam, o Espírito de Deus não é algo que é instruído em você. It's predestinated into you by the hand of Almighty God. É algo que é predestinado em você por mão do Deus Todo-Poderoso. Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right. Tuas experiências não podem ser instruídas ou ensinadas em ti. É predestinada pela mão de Deus e o conhecimento prévio de Deus em ti. Isso é certo. It brought forth this great Eden that they now live in, a church world Eden. They're all uniting together now. It's a great ecumenical council and go to have the world church. All
Agora ele produziu este grande Éden que eles vivem agora, um Éden da Igreja Mundial. Head where Satan will be thrown, just exactly. And the last call's going out to catch the bride before she gets into that. For once in that, she's tucked the mark of the beast and doomed. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial. Todas estão vivendo sob uma mão onde Satanás será coroado exatamente igual. She'll never come out of it. That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See? Come out from among them, be ye separate. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta para a condenação. Nunca sairá daí. Essa é a razão pela qual eu digo, saiam do meio dela e separai-vos. Hatred and death and eternal separation from God in this Eden. Agora, é separação eterna de Deus neste Éden. Filth, perversion. How? By sowing the wrong seed. Ódio, morte, desejo, sujeira, perversão. Como? Ao semear a semente errada. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio tão maravilhoso, podermos sair de nossas casas e vir à igreja para ouvir a Tua palavra. Esta é uma tradição antiga, Pai, que os Teus filhos têm, que nós sentimos tão bem, nossas almas sentem muito bem em vir à casa de Deus, pois é aqui que começa o juízo de Deus, o ensinamento através da Tua palavra. Dá-nos mais do ensinamento da Tua palavra nesta noite, que possamos sair daqui mais instruídos por Deus, mais abençoados, levantados no poder do Espírito Santo, com perdão de nossos pecados, que o doente seja curado, o oprimido libertado, todos nós abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, ouvir a palavra de Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é um hábito que nós nunca devemos cansar, é de estar ouvindo a palavra. Isso faz aumentar a fé, o conhecimento. Isso nos amadurece e nos prepara para vencer o inimigo. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Deus abençoe todos os irmãos que aqui vieram.
É bom ver vocês aqui, o esforço que vocês fazem para vir à igreja. Deus os abençoe e vos recompense. Também os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus recompense a cada um de vocês. É Apocalipse 8, verso 1. Estamos iniciando o estudo do 7º selo e o profeta toma somente o 1º verso do capítulo 8. Abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Senhor, ajuda-nos a captar este silêncio que foi feito, Pai. O profeta disse que esse silêncio é o momento do nosso arrebatamento. Ajuda-nos a agarrar a Tua palavra enquanto podemos, para que neste momento de silêncio, tudo silenciar, nós estarmos subindo com o Senhor nas nuvens. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar-vos. É um privilégio maior do mundo, é este que Deus nos deu, de sermos discípulos de profeta, ou seja, alunos de profeta, podermos aprender com o assim diz o Senhor. Você vai nas denominações, eles têm suposições. Acho que é assim, imagino que seja assim, suposições. Mas na mensagem você tem o assim diz o Senhor. Então isso nos inspira, nos dá confiança, deve nos encher de confiança, de coragem e de segurança que o que estamos aprendendo não se trata de uma filosofia, de uma teologia, de homem que algum homem criou, mas é a expressão. Cada mensagem desta é a expressão dos pensamentos de Deus, do céu para conosco. Devemos ser agradecidos por isso. Já pensou você poder ser aluno de Deus, beneficiados, receber a expressão dos pensamentos de Deus fresquinha em nossos corações através de sua palavra. E na mensagem ele nos ensina tudo. Deus não ficou devendo nada para nós. Tudo que diz a respeito da vida do lado de cá, para termos segurança, preparação, firmeza, Ele não deixou de nos explicar, de nos ensinar. Nós vamos prosseguir aqui na página 491, parágrafo 61, mensagem do 7º selo, parágrafo 61, página 491. Aqui ele nos ensina até mesmo viajar, andar, dar nossos passos. Isso inclui muita coisa junto com isso, mudança, negócio. Deus sabe te animar naquilo que é correto e te desanimar naquilo que é incorreto.
aqui no 61, antes ele fala aqui de alguns convites que alguns ministros lhe havia feito para algumas missões, e ele fala aqui de alguns problemas que ele já teve em algumas viagens sem ter a direção de Deus para aquilo. Foi uma vez que ele foi na Índia, quando Deus tinha chamado ele para ir para a África, e ele pegou uma doença, uma virose terrível, e demorou muito para ser curado daquilo. E ele disse: eu sei porque isso me veio, porque eu desobedeci a ordem de Deus. Eu desobedeci a ordem de Deus para aquela viagem. No parágrafo 61 aqui, página 491, sétimo selo, ele diz: eis a razão porque gosto de fazer assim. Você ficará sabendo um pouco depois. Então veja, quando vou a um lugar, gosto de pôr os pés lá, sabendo que Deus disse: vai lá. Sabendo que Deus disse: vai lá. Então, se o inimigo se levanta em algum lugar, eu digo: estou aqui em nome do Senhor Jesus. Simplesmente recue. Está vendo? Está vendo? Está vendo? E você está convicto? Seu terreno, veja, quando ele o envia a algum lugar, ele cuidará de você. Você estará em terreno seguro. Pode ser a qualquer lugar, mas se você tem segurança que ele te enviou, te mandou ir ali, é um terreno mais seguro que você tem para você naquele momento. Está vendo? Mas se você vai presumindo, presumir é avançar sem a direção de Deus. Se você vai presumindo, então não sei, pode ser que ele não esteja lá. Assim eu quero estar tão convicto quanto possa estar. Aceitei muitas que ele não me disse para aceitar, mas eu gosto de estar tão convicto quanto possível. O Senhor abençoe todos vocês agora. Agora notamos, sendo este apenas um versículo aqui, onde lemos, não é, Apocalipse 8, gostaríamos de fazer uma coisa um pouquinho antes daqui. Note, nós pulamos o capítulo 7. O capítulo 6 termina o sexto selo. Mas entre o sexto selo e o sétimo selo, há algo que acontece, está vendo? E quão admiravelmente isso está colocado exatamente em seu lugar certo. Esse capítulo 7, ele pula o 6, o 7 e entra no 8 para falar do sétimo selo. Mas o profeta disse: ali está colocado no lugar certo, dentro da mente de Deus, entre os capítulos 6 e 7. Agora, note, no capítulo 7, nós notamos, entre o sexto e o sétimo, há um intervalo entre o capítulo 6 e o 7 do livro de Apocalipse, e é entre o sexto e o sétimo selo que este intervalo é dado. Agora queremos notar isto, é muito importante que notemos esse pequeno tempo. Lá na frente ele diz que esse foi o período que ele estava tratando com os judeus, no capítulo 7, não é? 63. Agora lembre-se, depois do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja partiu, a noiva sobe no capítulo 4.
Depois que os 4 cavalos saíram, a igreja partiu. Está vendo? Tudo o que aconteceu à igreja aconteceu até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tudo que tem que acontecer com a igreja, está se tratando da igreja noiva, acontece até o capítulo 4 de Apocalipse, no início ali, não é? Tudo o que aconteceu no movimento anticristo foi até o capítulo 4. E o 4º selo de Apocalipse, tanto para o anticristo como para Cristo, terminou. E o anticristo chega à sua destruição, e com o seu exército, e Cristo chega com o seu exército. É uma velha batalha que começou lá no passado, além do tempo. E então eles foram, Satanás e seus anjos, foram expulsos, e então vieram para a terra, e a batalha se estabeleceu novamente. Por que a batalha se estabeleceu? Quando Satanás foi lançado para a terra no princípio, lá no Gênesis. Porque Eva ultrapassou os limites de onde estava isolada. Havia isolamento. Havia um isolamento ali em torno da árvore da ciência do bem e do mal, que é uma pessoa, é o Lúcifer, não é? E Eva ultrapassou os limites desse isolamento, atrás da palavra de Deus. E desde aquela exata hora, Satanás venceu a batalha sobre a palavra de Deus, porque um de seus súditos, foi Eva, o mais fraco, baixou a guarda, rompeu o isolamento. Quer dizer, entrou nos terrenos alheios, os terrenos perigosos. E foi exatamente assim que ele venceu a batalha, o Lúcifer, não é? Todas as vezes. Foi porque um de seus súditos de Deus, baixou a guarda quanto à palavra. Foi todas as vezes. Isso acontece até hoje, comigo, com você, com qualquer um de nós. Nós não estamos isentos disto. Se nós romper o isolamento, uma divisão, que existe uma divisão entre você e Satanás, entre mim e Satanás, entre a palavra e o pecado. Mas logo que nós rompemos esses limites e entramos no território do pecado, ali está Satanás para nos alvejar. E todas as vezes, o irmão Brando está contando isso no final do parágrafo 64, todas as vezes que isto acontece, um súdito baixa a guarda quanto à palavra. Há uma derrota. Então, por isso nós já podemos considerar que as nossas derrotas são promovidas todas as vezes por nossa causa. Quando nós cruzamos os limites que Deus estabeleceu e vamos até em terrenos perigosos, em terrenos que você sabe que Satanás está ali, e nós nos julgamos aptos e entramos em determinados terrenos minados, e logo há explosão e nós perdemos batalhas. 65. E foi feito nesta última era da igreja, através de um sistema organizacional, o que a verdadeira, genuína e santa igreja do Deus vivo, com um cavaleiro mentiroso, amarelo, né, não quis aceitar a palavra e fez a igreja voltar da palavra para dogmas. Você lembra, eu me lembro, quando eu era garoto, a igreja
era totalmente cristã. Os dons carismáticos eram verdadeiros, mas à medida que ela foi misturando com os dogmas pagãos, romanos, mundanos, ela foi perdendo seu poder, perdendo presença de Deus. Hoje virou tudo mecânico. A maior parte dos dons carismáticos que você vê ali nas denominações são todos mecânicos. Línguas estranhas mecânicas, profecias mecânicas e essas coisas erradas, os dons carismáticos todos sendo feitos de uma forma mecânica, porque ela deixou a palavra. 66. Agora, quantos sabem que é sobre dogma que a Igreja Católica Romana está edificada? Um dogma é uma coisa insegura. A congregação diz amém. Eles admitem isto, eles sabem disso, absolutamente, claro. Certamente que admitem. Isto não é tudo dogma. Os católicos certamente, isto não os ofenderia nem pouquinho, porque eles sabem disso. Acabaram de acrescentar um novo, agora mais um dogma. Aqui não faz muito tempo que Maria ressuscitou, chamada ascensão de Maria, né? Que Maria ressuscitou e subiu ao céu. É o novo dogma. Veja, vocês se lembram disto? Aqui faz alguns anos, cerca de 10 anos. Quantos se lembram disto? Amém. O jornal ali, certamente, estão vendo? Tudo novo dogma, vejam. E é tudo dogma, não palavra. Estão vendo? Um sacerdote, em entrevista recentemente, ele disse: Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja? Eu disse, Deus está em sua palavra. Ele disse, não devemos discutir. Eu disse, não estou discutindo, só estou fazendo uma declaração. Deus está em sua palavra, isto mesmo. Qualquer que tirar alguma coisa dela, ou acrescentar alguma coisa a ela, diz a palavra. Ele diz, bem, Cristo deu à igreja poder e lhes disse que o que quer que ligassem na terra, seria ligado no céu, o quê? Eu disse, isto é exatamente verdade. Ele disse, nós temos sobre esse princípio que temos poder para perdoar pecado. O sacerdote romano dizendo para o profeta que eles têm esse princípio de poder perdoar pecado. E o profeta, que é um homem bíblico, só trabalha em cima daquilo que tem respaldo bíblico, respondeu para o padre, no 71. E eu disse, se fizer da maneira que foi dada à igreja, e da maneira que eles fizeram, eu aceitarei, que a igreja pode fazer isso, perdoar pecado. Se fizer, a água aqui, para ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados. Se fizerem isto, batizando, seus pecados serão perdoados. Veja, não por alguém lhes dizendo que seus pecados estão perdoados. Está vendo? Está vendo? É exatamente isto. Eles dizem que o padre dizendo que os pecados da pessoa está perdoado, já é o suficiente. O irmão Branham não aceitou isso. Ele disse, isso está errado, isso é antibíblico. A Bíblia diz que os pecados estão perdoados após você ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. 72. Observe Pedro com as chaves no dia de Pentecostes. Lembre-se,
Ele tem as chaves de que eles estão falando. E os homens disseram: que podemos fazer para ser salvos, varões e irmãos? Pedro usou a chave pela primeira vez ali em Atos 2,38. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo para perdão e para receber o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós que estão aqui, vossos filhos que virão, aos que estão longe, em outros estados, né? E tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isto mesmo. Assim, isso encerra o assunto para sempre. Está tudo terminado. Assunto encerrado. Mas desde que tenha base bíblica. Agora, 74. Todavia, veja, o anticristo entra como ilustramos e mostramos. Que revelação, que hora. E pensar que todos estes anos nós vimos isto se aproximando, e aqui é absoluta e diretamente assim diz o Senhor. Ombrana não estava supondo nada, era a coluna de fogo que vinha no quarto dele e mostrava item por item que ele deveria falar sobre cada reunião. 75. Agora notamos este intervalo agora entre o capítulo 6 e 7. Agora o capítulo 7 de Apocalipse aqui revela um acontecimento. Ele não está aqui simplesmente por nada, não é? Não foi colocado no meio disso por nada, está vendo? Está aqui com um propósito, e é uma revelação que revela alguma coisa. Note quão misterioso e quão matematicamente se encaixa na Escritura. Está vendo? Exatamente. Aliás, cada capítulo da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, não foi colocado à toa ali. Tem um significado, não é? 76. Vocês creem na matemática de Deus? Amém. Se não, então estão certamente perdidos, certamente se perderão na palavra, se começarem a colocar 1, 4 ou 6, ou algo assim, em vez de somente as palavras matemáticas seguindo a ordem. Certamente terão em sua cena uma vaca comendo grama no topo de uma árvore, em algum lugar, certamente. Vocês errarão o resultado, porque Deus não, sua palavra inteira segue os princípios da matemática. Sim, Senhor, perfeita, a mais perfeita. Não há nenhuma outra literatura escrita como ela, como a Bíblia. Como ela, tão perfeita em matemática. Agora, o capítulo 8 somente revela a cena do 7º selo, onde nada mais é revelado. Agora nada, não é revelado no 7º selo. Agora não tem nada a ver com o capítulo 7 de Apocalipse. Sua revelação do 7º selo é perfeitamente muda. Silêncio. Se trata do rapto. Deus não quis revelar nada sobre o momento, o dia e a hora do arrebatamento. Sabe por quê? Porque senão o diabo criaria imitações e mais imitações em cima disso. Chegas que já existe, não é? Então Deus não quis revelar. Ele disse: este momento é perfeitamente muda, é uma hora muda. E se somente tivéssemos tempo, tentarei apresentar alguns versículos para lhes mostrar.
desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mencionado desde Gênesis, desde o princípio, em Gênesis, este sétimo selo, o 79, estes selos vieram se desenrolando, não podem se lembrar de hoje de manhã, mencionando estas coisas, e observem esta noite, mencionando-as, e verificando-se que quando chega a este sétimo selo, ela interrompe. O irmão Branham estalou os dedos uma vez, sim. Jesus falando, ele próprio falou do tempo do fim. E quando ele chegou, falou todos os 6 selos. Quando chegou o sétimo, ele parou. Aí está, veja, é uma grande coisa. Agora nós vamos falar aqui agora sobre este capítulo 7. Só por um minuto, para de certo modo fazer ligação entre o 6º e o 7º selo, porque este é o único material que temos para continuar, agora mesmo é o 6º. Entre o 6º e o 7º selo é o chamado para Israel sair. Então isso está no capítulo 7 de Apocalipse, o chamado dos 144 mil, chamado de Israel, tem nada a ver com os gentios. 82, agora tenho muitos ótimos amigos, testemunhas de Jeová, sentados aqui, que são todos, ou foram, talvez alguns deles ainda sejam testemunhas de Jeová, mas eles sempre aplicaram, o senhor Rússio aplicou, o presidente, não é, da igreja Testemunho de Jeová, aplicou estes 144 mil como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Está vendo eles? Não é. Não tem nada a ver com a era da igreja, de modo nenhum. Eles são absolutamente Israel. Agora vamos ler em alguns minutos, agora esse intervalo entre o 6º, os selos, e é chamado a selagem dos 144 mil judeus, capítulo 7, não é, de Apocalipse, página 494, chamados no período da tribulação, depois que a igreja partiu, está vendo? Não tem nada a ver com a era da igreja, a era já terminou. As eras da igreja terminam no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 4, o início é o rapto da noiva, o qual nós estamos em cima da hora, e depois ele entra já falando do trono, daqueles que estão lá, os 144, os 12 apóstolos, 12 profetas, e ele entra no capítulo 6, falando de episódios que aconteceram, capítulo 6, que se trata dos 4 animais, cavaleiro, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, já é história, porque a noiva subiu no 4º capítulo, no início do 4º capítulo, capítulo 6 já é história, a noiva já subiu, ali já está contando o que aconteceu durante as eras da igreja, a pressão do cavalo branco, pressão do cavalo vermelho, a pressão do cavalo negro, a pressão do cavalo amarelo, que acontece logo antes da noiva subir. Veja, deixa eu voltar aqui à primeira linha da página 494, chamados no período da tribulação, depois que a igreja partiu, está vendo? Não tem nada a ver com a era da igreja, chamada dos israelitas, dos 144 mil, Apocalipse 7. Então você vai ver que a Bíblia é uma grande coisa para nós tirarmos da cabeça, que nós fomos gerados, ensinados pela teologia romana,
que a Bíblia, ela é um livro cronometrado, capítulo uma coisa, no próximo capítulo outra, no próximo outra. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O capítulo 7 de Apocalipse, ele se trata após o arrebatamento da noiva, por exemplo, não é? São chamados e estão perfeitamente em harmonia com a Escritura. As últimas 3 semanas e meia de Daniel, atribuídas ao povo de Daniel, veja, não aos gentios. O povo de Daniel é judeu. Ao povo de Daniel, o povo de Daniel era judeu. Isto se cumpre ali no capítulo 7 de Apocalipse. Agora note, Israel crê somente em seus profetas e depois que são vindicados. Ele não crê até hoje que o Messias foi sangrado por eles no Calvário. São os profetas que virão a eles, Elias e Moisés é que mostrarão para eles isto, e ele virá em corpo machucado, como está escrito lá em Zacarias capítulo 12, capítulo 13, e ali eles chorarão amargamente em descobrir que foram eles que mataram o Messias, e eles aceitarão ali. Isso está dentro do capítulo 7 de Apocalipse. Parágrafo 85. E em nenhum lugar, através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi, mostra-me. Nunca. Eles tiveram na era apostólica primitiva um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado, mas quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva, então nunca houve nas páginas da história um profeta gentil. Agora somente examine a história e constate por quê. Exatamente seria contrário à palavra, exatamente. Quando a primeira coisa saiu foi um leão, que foi a palavra do profeta, e a próxima que saiu foi a labuta de sacrifício, boi, não é? A próxima que saiu foi a astúcia de um homem, a era dos reformadores. Mas temos a promessa no último dia disto, retornar a igreja para o benefício de endireitar tudo que foi distorcido, não falado, desfeito, deixado por fazer, porque está escrito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então nós estudamos tudo, nós vemos que isto está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Esta é a razão. Agora, poderia você imaginar quando esta pessoa entrar em cena, a modéstia do profeta não deixava ele dizer que esta pessoa era ele. Ele dizia, é uma pessoa que está vindo aí, esse sétimo anjo está chegando. Aqui no 88 ele diz, em sua modéstia, poderia você imaginar quando esta pessoa entrar em cena, que tamanho de ministério ele terá que desempenhar? Trazer de volta, revelar, tirar debaixo de tantos enganos aquilo durante as eras que eles torceram e trazer à tona agora. É um grande ministério. Quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde, veja, e não foi assim, será tão humilde e coisas tais que as igrejas falharão longe em ver. Não foi isso que aconteceu? Por que os homens passou por cima dos dias de Jesus? Porque o ministério de Jesus foi tão humilde,
ele comia com os pecadores, andava com os pecadores. Ele disseram: não tem jeito desse aí ser o Messias, não. O próprio Deus, o Emanuel, desta maneira. E o ministério do sétimo anjo, também as pessoas, a maioria dos religiosos tem passado por cima, porque seria tão humilde que as igrejas falharão longe em ver. E poderia você imaginar que as igrejas, ainda sob a tradição dos reformadores, chegaria a receber um profeta de Deus, o qual estaria firmemente contra seus ensinos e organizações? Nunca. As tradições, as igrejas tradicionais, principalmente as igrejas mais antigas, do tempo da lei, por exemplo, as do tempo da lei, a adventista, por exemplo, disseram: nós temos a lei escrita pelo dedo de Deus na pedra, a lei que Deus escreveu para Moisés, escrita pelo seu próprio dedo na pedra. Como é que podemos torcer isto? Tinha razão sobeja para não aceitá-lo, mas não sabendo eles que dentro da própria lei, do próprio homem, Moisés, enviado por Deus para trazer a lei, lá em Deuteronômio capítulo 18, ele diz: Deus levantará um profeta, mais do que um profeta no vosso meio, referindo-se a Jesus. 89. Agora há somente uma pessoa que poderia cumprir isto, somente um espírito que já esteve na terra, que seria ou teria de ser Elias. O profeta disse: teria que ser Elias, essa pessoa preparada para enfrentar essa batalha. Igrejas, cada um com seus conceitos, em seu tempo, e foi predito que seria o que não é nada menos do que o Espírito de Cristo. 90. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, ele foi o profeta, ele foi o Deus dos profetas. Está vendo? Está vendo? Cristo, veja como eles o odiaram, mas ele veio exatamente da maneira que a palavra diz que viria. Mas sendo que ele era profeta, eles blasfemando e afastaram do reino de Deus, chamando o Espírito de Deus que estava discernindo, e assim por diante, de espírito imundo. Disseram que ele era um adivinho, um diabo, e foi isto. Página 495 agora. Um adivinho é um diabo, veja, espírito do diabo, certamente, sabiam disso? A congregação diz amém. Absolutamente, a adivinhação é uma personificação de um profeta, o que é absolutamente blasfêmia perante Deus. Agora note, chamados em perfeita harmonia com as escrituras dos últimos 3 anos e meio de Daniel. Esse é o capítulo 7 de Apocalipse, Deus trabalhando ali, chamando aqueles 144 mil. Parágrafo 94, note: ao crentes de Israel foi dito no Antigo Testamento, somente para crer em seus profetas, depois que o profeta foi vindicado. Se houver um entre vós que for espiritual ou profeta, eu, o Senhor, teu Deus, me manifestarei a ele, falarei com ele em visões, através de sonhos, interpretar sonhos. Alguém tem um sonho, o profeta será capaz de interpretá-lo, e se ele tem uma visão, ele a declara, o profeta. Eu me manifestarei a ele através de visões e sonhos, me manifestarei, foi o que Deus prometeu ao povo. E se o que ele disser se cumprir, então ouve esse profeta, porque eu estou com ele. Se não, então não o temais de maneira alguma. Sim,
Isto mesmo, afastai-vos, simplesmente deixai-o, veja. Agora, agora, Israel sempre vai crer nisto, e você não vê? Porque, agora, quero que você compreenda bem essa lição, esta noite agora. Por quê? 96. Porque esta é uma ordem de Deus. Trabalhar através de seus profetas é uma ordem de Deus. Está escrito lá em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar primeiro aos seus servos profetas. Então esta ordem é uma ordem de Deus trabalhar, não é? Não podemos fugir dela. Não me importa quantos panfletos os gentios possam levar até lá e distribuir, não me importa o quanto você percorra Israel com uma Bíblia aberta no braço e tente convertê-los lá, provando isto, aquilo mais, eles nunca receberão nada, exceto um profeta. Próprio irmão Brana, profeta, ele disse: olha, pelos sinais que Deus tem permitido me dar em meu ministério, vai ser ele chegou a usar essa frase, vai ser canja para mim ganhar os judeus. Pegou o avião, estava indo, quando ele desceu no Cairo, capital do Egito, para depois pegar outro avião para ir para Israel, o anjo do Senhor veio a ele e disse: isso não é para você, você é chamado aos gentios, isto é para Moisés e Elias. O profeta, sendo sensível, pegou outro avião de volta e voltou para sua pátria, pedindo perdão a Deus. É exatamente isso, porque um profeta é o único que poderia tomar a divina palavra e colocá-la em seu lugar, e ser um profeta vindicado. Eles crerão nisto, isto mesmo. É a ordem de Deus para com os judeus, é através de profeta. 97. Como eu estava conversando com um judeu aqui em Benton Harbor, quando aquele John Ray, sendo cego aí a vida toda praticamente, e recebeu sua visão, levaram-me lá, até lá, aquela casa de Davi. E este rabi saiu com a sua longa barba. Ele disse: por qual autoridade o Senhor deu a John Ray sua visão? Eu disse: em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele, sendo judeu, ficou assim questionando. Ele disse: longe esteja que Deus tenha um filho, está vendo? E ele disse: vocês não podem cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu, fazer 3 deuses dele. Vocês são um bando de pagãos. O judeu, o rabino, falando com o profeta, repreendendo o profeta. O profeta disse: eu não corto em 3 pedaços. Eu disse: rabi, ser-lhe-ia uma coisa estranha crer que um de seus profetas disse algo errado? Eles, os judeus, como crê de coração nos profetas, o rabi, ele disse: nossos profetas não dizem nada errado. E aí o profeta amarrou ele com a corda dele mesmo. Eu disse: de quem Isaías 9,6 estava falando? Ele disse, o judeu disse: do Messias, página 496. Eu disse: então o Messias será um homem profeta, está certo? Ele disse: sim, Senhor, está certo. Eu disse: mostre-me onde Jesus falhou em ser esse homem, não é? Ele disse, eu disse: que relação terá o Messias, profeta, com Deus? O rabino disse, ele será Deus. Eu disse: isto mesmo, agora o Senhor entendeu isto na palavra? Digo solenemente, aquele judeu lá em pé e as lágrimas correndo no rosto dele, ele disse: eu o ouvirei em alguma ocasião posterior.
Eu disse: Rabi, o senhor crê nisto? E ele disse: veja, ele disse: mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava no Novo Testamento. Eu disse: certo, Rabi, agora que me diz disto? Ele disse: se eu pregasse isto, eu estaria lá embaixo. Você sabe que o lugar deles está localizado lá nas colinas, lá em cima. Ele disse: estaria lá embaixo na rua mendigando o meu pão. Eu disse: prefiro estar lá embaixo mendigando o meu pão. O profeta disse: os judeus ainda têm suas mãos no dinheiro, eles gostam de estar sempre por cima, não é? Você sabe, está vendo? Está vendo? Eu prefiro, se seu nome em ouro, eu disse, eu prefiro estar lá embaixo, comendo bolacha salgada e bebendo água de um riacho, e saber que estou em harmonia com Deus, com sua palavra, não é? E fiel, do que estar aqui com o meu nome neste edifício, em letras de ouro assim, e sabendo que estou longe de Deus. Eu sei disto. Ele não quis me ouvir mais, de modo que entrou. Mas é isto, não se pode cortar Deus em 2 ou 3 pedaços e chamados Pai, Filho e Espírito Santo, e fazer 3 deuses e passar isso a um judeu. Seu próprio mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Que disse Jesus? Jesus disse: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus, não 3. Você nunca dará isto a eles, a um judeu, doutrina de 3 pessoas. Nenhum profeta jamais falará acerca de 3 deuses. Nenhum verdadeiro profeta quer dizer também pregador bíblico, falará acerca de 3 deuses para ninguém. Veja, não, em parte alguma. Você nunca ficará sabendo disso. Não, Senhor, isso é tanto paganismo e idolatria quanto a procedência disso. Sim, Senhor. Note, mas estes profetas virão, Moisés e Elias. Não somente isto, os profetas, agora Apocalipse 11, nós lemos parte dele, quero que você o leia enquanto estuda as fitas e assim por diante. Eles são absolutamente profetas vindicados, Moisés e Elias. Que eles falarem, acontecerá à risca. Pelo sinal de profetas. Então Israel ouvirá isto. 108. Agora, para vocês, meus amigos testemunhas de Jeová, entendam agora que estes 144.000 não tem nada a ver com a noiva. Não há nem um pouco de escritura para sustentar isso. Não, Senhor, eles são judeus. Os eleitos que são chamados a sair durante o tempo dos últimos 3 anos e meio, das 70 semanas de Daniel. Agora, esse é os judeus. Eu continuo citando isto, não tanto para vocês aqui, mas vejam, pessoas, estas fitas vão a toda parte, vejam, e vocês entendem isto. Vocês me ouvem citando de novo, com esse propósito. Note agora, veja como eles tiveram cegos, está vendo como eles tiveram. Jesus, o Deus, teve de cegar os judeus para impedi-los de reconhecer a Jesus em seu dia, não é? Se eles tivessem sabido, se ao menos tivessem sabido que, vendo o sinal que eles fez, se tivessem estado em sua etapa correta, como estavam lá sob a lei, quando Deus lhes ordenou acerca de um profeta, e tivessem visto que Jesus fez isto,
teriam dito: este é o Messias. Por que foi assim? Aqueles naquela era que tinha nome escrito no livro da vida do Cordeiro, os seus apóstolos e assim por diante, eles enxergaram e reconheceram. Porém, os outros judeus ficaram cegos. Por que Deus cegou eles, irmãos? Por amor de nós. Deus riscou eles do mapa para colocar nós, os gentios, de acordo com Romanos 11. Deus cortou os galhos da oliveira verdadeira, que são os judeus, e enxertou nós, os gentios, na oliveira, que é Cristo, como filhos verdadeiros. Eles, lá no milênio, não serão considerados como filhos, serão servos, servos do rei e da rainha, de Cristo e nós. Porém, Deus nos levantou, nós gentios, que a palavra gentil quer dizer adorador de ídolos, não merecíamos nada disto. Porém, nós que não éramos povos, hoje para Deus somos considerados povo de Deus, restaurados por Deus, esperando a vinda de Deus, para estar com Ele no palácio, e os judeus nos servindo. Que privilégio nós temos, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse privilégio grande que Ele nos concedeu. Nós não éramos filho, nós viemos de Cão, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado por Cão, por ver a nudez, bisbilhotar a nudez do pai, e ele foi amaldiçoado por Noé por isto. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, Ele estendeu graça para nós, cegou seus próprios filhos judeus, descendentes de Sem, e injetou nós, descendentes de Cão, amaldiçoados, mas o sangue dele no Calvário nos lavou, nos purificou, e agora Ele nos chama filhos e filhas de Deus. Devemos ser agradecidos por isso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esse processo que o Senhor fez por nós. Não era para nós estar nisto incluso no plano da redenção, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, preferiu incluir a nós, os gentios que crescem em Ti, e é por isso que nós cremos e Te abraçamos e não Te soltamos por nada, Pai. Nós não Te soltamos por nada, porque isto é a nossa segurança, crer neste Evangelho de redenção. Leva-nos em paz, alegres, felizes aos nossos lares, por saber que não éramos povos, porém agora somos tratados povo de Deus, filhos de Deus, igreja de Deus, em nome de Jesus. Aperte a mão do outro e domingo de manhã venha para a escola dominical, traz a mensagem que estamos estudando, a mensagem, quem é este? Melquisedeque. Amanhã às 18 horas teremos culto lá em Taguatinga, culto de Santa Ceia. Não esqueça de ouvir o programa pela Rádio Redentor às 7 horas da manhã. Deus nos abençoe em nome de Jesus.